Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu apresento para você essa questão aqui de um concurso público bem recente. A. Se o ar está seco, então a temperatura cai. B. Se o ar está úmido, então é confortável correr. C. É confortável correr ou o ar não está úmido. A partir das proposições acima, julgue o item. B e C são sentenças logicamente equivalentes, certo ou errado? Então ele está afirmando que as sentenças B e C são logicamente equivalentes. Veja que ele não faz nenhuma menção à sentença A. Qual o papel que a sentença A vai estar jogando nessa questão? Nenhum. A sentença A só está aqui para confundir. Só para vocês perder tempo. Você vai analisar somente as sentenças B e C e vai ver se elas são logicamente equivalentes. Bom, existem duas maneiras de se resolver essa questão. Uma que é aparentemente mais fácil que a outra, que é você memorizar o que são as sentenças equivalentes à condicional, que é o que aparece aqui no item B, porque veja que tem o C, então, equivalentes à condicional, aparecendo o ou, porque na C aparece o conectivo lógico ou, na B aparece o C, então, na C aparece o ou. Então, se você tem que saber se essas duas sentenças são equivalentes ou não, uma maneira é você lembrar quando que a proposição C, então, é equivalente a uma proposição que tem o ou. Outra maneira de você fazer isso, caso você não lembre quando uma proposição é equivalente a outra, numa situação como essa, de condicional e ou, é você entender o que significa dizer que duas proposições são equivalentes. Eu, particularmente, prefiro esse caminho, porque você não precisa memorizar nada. O que você precisa saber? Que duas sentenças são logicamente equivalentes quando você fizer a tabela verdade delas e a coluna final das duas forem iguais. As colunas finais das duas sentenças são iguais, têm os mesmos valores lógicos, nas mesmas linhas. Isso significa que as duas sentenças são logicamente equivalentes. E aí o que você precisa saber para conseguir resolver uma questão assim? Somente saber fazer tabela verdade, o que é muito mais fácil do que memorizar regras de equivalência de sentenças. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever a sentença B usando o conectivo C, então, na forma formal, a flecha assim, tá? Então vai ficar como? Vai ficar assim, a sentença B, vou reescrever ela aqui, vai ser assim: o ar está úmido, flecha, é confortável correr. Vou escrever isso. Bem, então aqui eu tenho a sentença B. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a tabela verdade dessa sentença. Sempre que você for fazer a tabela verdade, você deve seguir a seguinte ordem. Na primeira proposição, você vai botar V, V, F, F. E na segunda, você vai botar V, F, V, F. É bem fácil de você lembrar isso. E aí você vai montar a tabela verdade. O que você precisa lembrar para fazer a tabela verdade da condicional? Somente de uma coisa. Só vai ter o valor lógico F quando o antecedente for V e o consequente for F. Somente nesse caso, você não precisa lembrar de mais nada. Só precisa lembrar que aqui nessa linha vai ser F, e então automaticamente nas outras linhas vai ser V. Pronto. Olha que fácil fazer a tabela da condicional. Não precisa ficar memorizando, ficar decorando. V com V é V, V com F é F, F com V e assim por diante. Só precisa lembrar de uma coisa: quando o antecedente for V
e o consequente for f, o resultado final é f. Pronto. O resto vai ser tudo v automaticamente. Tá? Então está feita a tabela verdade da sentença B. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a tabela verdade da sentença C e ver se a coluna final dela vai ser igual a essa aqui. Se for igual, então as sentenças B e C são equivalentes. E caso sejam diferentes, essas duas colunas, então as sentenças não são equivalentes. Vamos lá fazer a tabela verdade da sentença C. Então aqui está a sentença e vou agora fazer a tabela verdade dela. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou colocar aqui os valores lógicos da mesma forma que eu fiz anteriormente, colocar VVFF aqui e VFVF aqui. Ou seja, não vou começar do zero. Por quê? Porque essa sentença que está aqui é confortável correr. Ela já aparecia aqui. Então, os valores lógicos que eu vou colocar aqui, a ordem que eu vou colocar eles, vai ser exatamente essa ordem que está aqui. Porque eu estou querendo comparar essas duas tabelas verdades. Então, vou pegar exatamente nessa mesma ordem essa sentença que já tinha aparecido aqui e eu já tinha colocado nessa ordem. Então, aqui vai ficar VFVF. Vai ficar VF, VF. E essa outra sentença, o ar não está úmido. Observe que aqui diz o ar está úmido. Então, essa sentença que aparece aqui nesse momento é a negação dessa. O que isso significa? Que os valores lógicos que eu vou colocar aqui são o contrário dos que aparecem aqui. Então, como aqui está VVFF, o que eu vou colocar aqui é FFVV. E aí vou montar a tabela verdade do OU. O que você precisa saber para fazer a tabela verdade do OU? É bem simples, bem tranquilo, igual a tabela verdade da condicional. Você só precisa lembrar de uma coisa, que para a tabela verdade do OU, somente vai ter o valor lógico f quando ambas as sentenças, tanto o que está antes do OU como o que está depois do OU, tiverem o valor lógico f. Só nesse caso vai ser f, em todos os demais, v. Então você vai buscar aqui aquela linha que tem f nos dois lados, f e f. Então aqui eu já sei que é f. Em todas as demais linhas vai aparecer pelo menos um v. Então em todas as demais linhas vai ser v. V, v e v. E agora o que você faz? Compara essa coluna com essa. E o que você observa? Que elas têm exatamente a mesma configuração. V, F, V, V. V, F, V, V. O que isso significa? Que as sentenças B e C são logicamente equivalentes e, portanto, a afirmação está certa. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que seja útil para você esse tipo de questão, que te ajude. Então lembra, não é necessário você sempre memorizar todas as equivalências lógicas. Basta você entender que duas sentenças vão ser logicamente equivalentes quando elas tiverem nas suas colunas finais das tabelas verdades os mesmos valores lógicos, nas mesmas ordens, tá? E aí você tem que saber fazer as tabelas verdades, mas como você viu aqui, isso é bem tranquilo. Não precisa memorizar muita coisa para saber fazer as tabelas verdades, tá bom? Então se você gostou, você pode se inscrever no canal, te convido a se inscrever. Estou colocando vídeos aí com bastante frequência, com questões resolvidas de raciocínio lógico, sempre questões de concursos recentes, para te ajudar a se dar bem aí nos concursos, tá bom? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.